que te destruya en el camino, pues eres un pueblo testarudo. Assim? Sim? Testarudo o dura cerviz. Al oír el pueblo esta mala notícia, guardou luto e ninguno se puso sus galas, e pues el Senhor havia dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois un pueblo testarudo. Mais ou menos. Aleluia. Muito claro, não? Aleluia. Espera aí. Déjame ubicar. Bueno. Si yo subiera un momento en medio de ti, te consumiría. Quítate ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus galas desde el monte Horeb. Moisés tomou el tabernáculo y lo erigió lejos, fuera del acampamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba al Señor salía al tabernáculo de la reunión que estaba fuera del acampamento. ¿Me acompaña? ¿Sí? 8. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y se quedaba a la entrada de su tienda, con la mirada, gracias, hasta que ele entrasse en el tabernáculo. Quando Moisés entrava en el tabernáculo, la coluna de nuvem descendia e se ponia a la porta dele, e el Senhor hablava com. Quando el pueblo veía que la coluna de nuvem se detenía a la entrada del tabernáculo, se levantava cada uno a la entrada de su tenda e adorava. El Senhor habla com Moisés cara a... Aleluias. Como habla cualquiera com su compañero. Luego Moisés volvió al acampamento, pero el joven, hijo de Nun, su servidor, não se apartava dele. Aleluias. E dijo Moisés al Senhor: mira, tu me dices, saca este pueblo, pero não me has indicado a quem enviarás comigo. Sin embargo, tu disse, yo te he conocido por su nombre, y que te hagas também mi favor. E pues, bem, si en verdade me he ganado tu favor, te ruego que me muestre ahora tu camino, para que te conozca y halle favor delante de ti. Y mira que esta gente es tu pueblo. ¿Es toda la iglesia? ¿Puede leer el verso 14? Agora eu vou ler el 15. E tu vai repetir. Moisés respondeu: se tu presença não há de acompanhar-nos, não nos saques de... Vamos repetir todos el 15.
Aleluias. Como está sentado? Cerra tus olhos por um momento. Se está conectado em outro tema, desconecte, se conecte. Agora na presença do Senhor. Cerra tus olhos com fé. Te olvide de que está passando aí, do problema que tem, de la cuenta que tem para pagar amanhã. Amanhã é domingo, lunes. Aleluias. Te olvide, pero se conecte agora su espírito. Conecte su espírito al Espírito del Senhor, al Espírito Santo. Padre, graças te damos, Senhor. Graças te damos. Em nome de Jesus, esta palavra que tu tens, Senhor, para esta noite. Esta palavra de edificação, Padre, para a sua igreja, para os jovens, os ancianos, las famílias, los ministérios, Senhor. Que esta palavra seja poderosa em los corazones aqui esta noite. Que esta palavra, Senhor, venga arder como fuego em nome de Jesus em los huesos. Clamamos, Senhor, tu intervenção, Padre. E se há algum estorvo em el mundo espiritual, algum espírito imundo, Senhor, demônios que estão lutando, Senhor, para quitar o mover de tu glória, para desviar o mover de tu presença, nós outros como igreja rechazamos em esta noite deste sábado aqui em Amposta, Padre, em nome de Jesus de Nazaré, cancelamos, Senhor, por la sangre de Cristo, toda ação maligna em el nome de Jesus de Nazaré. Tenga liberdade, Espírito Santo. Tenga liberdade em nosso meio, em nome de Jesus. Aleluias. Eu queria colocar um tema rápido. Se tu presença comigo não vá, eu não me muevo. Amém? Aleluias. É algo maravilhoso. O livro de Êxodo quer dizer salida. Salida. Este livro vai falar muitas coisas daquilo que Deus hizo com seu povo, com Israel, através da vida de Moisés. Pero Israel estava em um processo, porque este povo escogido del Senhor, havia pouco tempo que o Senhor havia sacado com manos fuertes del Egipto, e agora este povo está peregrinando delante del deserto, pero Deus está haciendo um cambio de dentro para fora. Aqui Deus queria falar com a congregação de Israel através de Moisés. Miramos que Deus, quando tem um plano em nossa vida, Deus não só tem um plano em nossa vida, Deus tem um plano em nossa geração, porque Deus é o Deus de nossos padres, de nossos abuelos. O plano de Deus sempre será tu e tu casa e tu família, tus hijos, tus netos, bisnetos. O Senhor ha dicho para Moisés: anda, vete de aqui, tu este pueblo que sacaste de la tierra del Egipto. Deus havia hecho uma promessa para Abraão, que levaria a seu amigo, a seu servo, a uma terra
que fluía leche y miel, Canaán. Pero esta promessa, esta palavra, não só ha acompanhado a Abraão, pero acompanhado também a Isaac e a Jacob. Amém? Era uma promessa do Senhor, que o Senhor bendeceria a descendência de Abraão e sua descendência. Pero o Senhor queria mover su pueblo a caminho desta terra prometida de Canaã. Miramos que o Senhor ha dicho para Moisés: eu vou enviar mi ángel para que vá delante de vosotros. ¿Por quê, pastor? Porque Deus não estava contento com su pueblo, pero Deus não estava contento com Israel, porque Moisés tinha subido ao monte de Deus e ha passado aí 40 dias e 40 noites em oração, em glória, em poder, em santificação, em la montanha. Pero el pueblo não ha conseguido quedar sem la presença de Moisés, e el pueblo ha tomado por si um consejo de hacer um objeto, algo que vinisse a fijar tus ojos e a confiar. E ha salido a ideia que sacasse as joias, os oros, e serão ali, com a permissão de Arão, um bezerro de ouro. O pueblo sempre quer algo para confiar, pero a Bíblia diz: bem-aventurado os que confiam em el Senhor. Não hace falta confiar em cavalo, em coche, em lo hombre, em dinheiro. O pueblo tenía que confiar 100% em el Senhor. Quero te dizer esta noite: coloque sua confiança 100% em seu Deus, porque Deus é poderoso. Miramos que agora o Senhor ha dicho que enviaria um ángel para ir adelante, e o Senhor echaria fora todo cananeu, amorreu, eteu, pero o Senhor ha dicho: eu não subirei com vosotros, mi presença não vá com vosotros. ¿Por quê? Porque o pueblo havia colocado sua confiança em el bezerro de ouro. Te hago uma pergunta: onde está tu confiança? Em el momento de tempestade, de valle, de deserto, onde está nossa confiança? O pueblo não ha conseguido se quedar 40 dias sem Moisés, pero Moisés não hacía nada, era um profeta, um grande profeta, pero el Deus de Moisés hacía grandes coisas. Vuelve a colocar tu confiança em el Senhor. Quita tu confiança de tudo que está em esta terra. O Senhor ha dicho: eu não vou com vosotros, pero eu vou enviar um ángel para que quite os amorreus, os heteus, os heveus, tudo com eu. Eu vou quitar de vuestro caminho, pero minha presença não vá com vosotros. Te hago uma pergunta: se tu tens que se marchar um país, se o Senhor te habla assim: eu não vou contigo, pero eu vou enviar um ángel
lo que haría tú? ¿Cómo? Iría con el ángel, ¿no? Escúchame. Aleluyas. Permiso, hermanos. Escúchame. Amén. Atento. ¿Sabe por qué? Este pueblo vai subir la tierra que flui leite e mel. Pero eu não vou contigo em el camino, pois eres um pueblo de dura serviço. Testarudo. Escucha, era um pueblo de dura serviço, cabeça dura. Mira que interessante. Deus tem que falar 3 vezes a mesma palavra para Moisés, que era um pueblo de dura serviço. Era um pueblo que conhecia o favor del Senhor. Era um pueblo que tinha visto as señales que Deus havia hecho em Egipto. El pueblo tenía contemplado el mar rojo se abrir. El pueblo de Israel tenía contemplado las maravillas del Señor. Pero era un pueblo de dura serviço. Cabeça dura. Pero Deus iba a hacer una grande obra en medio de su pueblo. Deus iba a sacar a idolatria. Deus iba a quitar a confiança que estava em los objetos, em la riqueza. E Deus iba a levar a confiança de su pueblo delante de su presença. Alegra tu alma. Alegra tu alma nesta noite. Alegra tu coração. O Espírito Santo está movendo para que tu vuelva a confiar 100% em el Senhor. Deus não ha cambiado. Escúchame. Deus não ha cambiado. O homem cambia, a circunstância cambia, os amigos cambiam, nós outros cambiamos. Pero el Senhor não cambia. É o mesmo ayer, hoje e sempre. Deus está aqui conosco. Aleluias. Glória a Deus. Deus está aqui conosco. Estou indo um pouco despacio por la garganta, hermano. Escúchame bem. Al oír el pueblo esta mala notícia, guardou luto, e ninguno se puso galas, pois el Senhor havia dicho a Moisés: Di a los hijos de Israel: Vosotros sois um pueblo testarudo. Nuevamente, Deus Santo. Nuevamente Deus está falando, é um pueblo de dura serviço. Pastor, Deus tinha que falar muitas vezes com o pueblo de Israel, que tinha a cabeça dura, era de dura serviço. Parece que Deus falava em japonês, e o pueblo não compreendia sua lei, sua palavra, seu mandamento. Pero, escucha. Escucha bem. Se eu subiera um momento em meio de ti,
Aleluyas, em meio de ti, te consumiria. Quitade agora tus atavíos, para que eu sepa lo que te he de hacer. A ordem del Senhor era que quitasse los. Há momentos que temos que quitar os atavíos. Há momentos que temos que quitar de nossa vida os atavíos. Isto quer dizer que temos que quitar algumas obras de la carne. Há coisas que não quitamos de nossa vida. Há coisas se nós outros não quitarmos de nossa vida, não vamos ter a direção do Senhor. A instrução de Deus para Moisés, que este pueblo quita todos os atavíos, que eu vou visitar com minha misericórdia. Deus estava irado. Deus é um Deus de justiça, pero também é um Deus de misericórdia. Os atavíos simbolizam as obras de la carne. Há coisas que temos que quitar. Se eu quero receber uma orientação de Deus, uma revelação do Senhor, uma instrução, uma palavra que venga romper em minha família, em minha vida, em meu ministério, a instrução do Senhor: quita os atavíos que está estorbando de Deus obrar em tu vida, em tu família, em tu casa, em tu ministério. Quita os atavíos. Quita as obras de la carne. O pastor não pode notar. Muitas das vezes a mulher, o homem não pode saber, pero Deus sabe. Os atavíos que tem que quitar. Isto quer dizer uma atitude de arrependimento, para que Deus venga com misericórdia. O pueblo de Israel tinha que se arrepender, porque havia se prostrado delante de becerro de ouro. Amém? Há coisa que Deus não vai se manifestar, sabe por quê? Isto é profético. Só vai quedar aqui quem gosta de escutar a verdade. Há coisa que Deus não vai se manifestar em tu vida, em minha vida, se não há um verdadeiro arrependimento. Shandakinduri kabashoy amarrácia. Tem que haver um verdadeiro arrependimento. O pueblo não poderia se dobrar de rodilha delante deste bezerro de ouro, delante de ídolos, delante da riqueza del pecado. Temos que colocar de rodilhas somente delante da presença de Deus Todo-Poderoso, digno de glória, de alabança e de honor. Seguimos, não? Seguimos. Vamos conseguir. Glória a Deus. Escute-me bem. Tem que haver um verdadeiro arrependimento. Se há um verdadeiro arrependimento, tu vai a contemplar o caminho do Senhor. Tu vai contemplar a direção de Deus para tu família,
para tu vida profissional, ministerial, Deus vai te direcionar em la direção correta. Deus te vai colocar em la direção correta, em nome de Jesus. Tu vai a contemplar, tu vai a ver a glória do Senhor. Aleluias. Escucha. Aleluias. Entonces los hijos de Israel se despojaron de todos sus galas desde el monte Horeb. Desde el monte Horeb. La Biblia dice que Moisés tomó el tabernáculo y sacó fuera del acampamento. Escúchame bien. Moisés sacou el quê? El tabernáculo, um lugar de reunião, de hablar com Deus. Sacou el tabernáculo, é de onde? Del acampamento, de meio del pueblo, e ha colocado el tabernáculo acerca del monte Horeb. Há momento que Deus quer que nós outros sacamos o tabernáculo. Há momento que Deus quer te chamar para tempo particular. Há momento que Deus quer te chamar. Há tempo que Deus quer que tu saque o tabernáculo e vai para lugar que tu e Deus pode falar solo. Para que tu pueda ter uma experiência maior, para que tu pueda contemplar a hermosura, a glória de Deus, tem que se retirar, fazer retiro afuera, tu e Deus. Quer que Deus hable cara a cara contigo? Quita tu tabernáculo. Quita tempo a sós com Deus, solo com Deus. Tu vai ter uma experiência nova. Tu vai ter uma visitação nova. Porque há lugares que Deus não quer que nós outros nos quedamos aí junto. Há coisa que Deus quer que quite o tabernáculo del meio de circunstância, de pessoas, e hacia afuera, delante del monte, e ali tu vai falar com Deus cara a cara. Pero tem que sair de dentro del pueblo. Tabernáculo é lugar de encontro com Deus. Quer ter encontro com Deus? Quer que tu casa tenha encontro com Deus? Quer que tus hijos tenham encontro com Deus? Saque o tabernáculo de onde há muita gente e se acerca ao monte, se acerca à presença do Senhor. Haga retiro que tu vai contemplar o que Deus há de fazer. A Bíblia diz que qualquer que buscava o Senhor salia al tabernáculo de la reunião que estava fora del acampamento. Se a pessoa quisesse fazer uma consulta com Moisés, ela tinha que sair de dentro del pueblo hacia afuera e falar com Moisés dentro del tabernáculo, aí acerca del tabernáculo, acerca del monte. Se quer buscar uma orientação de Deus através de homem de Deus, de pastor, de apóstolo, de profeta, esta pessoa tem que estar cerca del monte. Esta pessoa tem que estar debaixo da glória, da presença do Senhor. Não sale por aí
para qualquer persona, ore por mim pedindo uma palavra, não. Tem que mirar a glória de Deus, como a gente via a presença de Deus na vida de Moisés. Via que Deus falava cara a cara com Moisés. Que Moisés tinha uma direção, uma resposta. Aleluias. Aleluias. Há momentos que temos que colocar o tabernáculo afuera para que desperte o temor e um espírito de oração. Que o Espírito Santo desperte dentro de seu espírito a oração. Necessitamos nos encontrar com o Senhor em el tabernáculo. Necessitamos falar novamente com o Senhor dentro do tabernáculo. Necessitamos buscar a direção do Senhor dentro do tabernáculo. Há gente que está confusa, não tem direção, camina sem propósito, estou perdido, perdida, não. Vete ao tabernáculo, vai falar com o Senhor, que seu espírito seja despertado em oração. É tempo de oração, é tempo de falar com o Senhor. É tempo de buscar sua face, é tempo de buscar sua vontade, é tempo de buscar sua presença. É tempo de ter um encontro, porque o tempo é a única coisa que não podemos recuperar, Karina. O tempo é a única coisa que nós outros não podemos recuperar. Deus está te dando tempo. Deus está dando nós outra oportunidade. Levanta-te em nome de Jesus e resplandece dentre de los muertos. Que o Espírito Santo desperta tua alma esta noite em nome de Jesus. É tempo de ir ao tabernáculo, ter um encontro com Deus. Eles tinham que vir ao tabernáculo para consultar a Deus. Escucha, mira, Moisés estava no tabernáculo por um propósito também, para ser um mediador. Sim, para mediar, sim, entre Deus e seu povo. Um profeta, um pastor, um apóstolo, um homem ou uma mulher de Deus, o que tem que fazer na presença de Deus é mediar por seu povo. Moisés estava mediando, pastor, para que Deus tivesse misericórdia de Israel, para que a promessa que Deus havia jurado a Abraão, Isaac e Jacob venisse se cumprir. Não ha cumprido na primeira geração, tampouco na segunda, tampouco na terceira. O povo ha entrado na quarta geração, somente Josué e Caleb. Tampouco Moisés ha entrado em Canaã. Se Cristo não vem, o que não se cumprir em tua vida vai se cumprir na vida de tus hijos e de seus netos, em nome de Jesus. Vete ao tabernáculo e empeça a mediar por tu casa, empeça a interceder por tu família, empeça a interceder por tu matrimônio, empeça a interceder por tus bisnetos, por tus netos, em nome de Jesus. Vete ao tabernáculo e intercede por tua família.
Estão compreendendo? Aleluias. 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 El pueblo tenía que ver Dios en la vida de Moisés. Escúchame. E sucedia que quando salia Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantava e se quedava em pé, a la entrada de su tenda, com la mira puesta em Moisés. Escucha, quando Moisés salia de meio del pueblo, estava indo em direção ao tabernáculo, a gente se colocava de pé assim, ó. Está indo Moisés a falar com Deus. A gente tinha respeito por Moisés, estava tendo temor por Moisés, porque Deus ia manifestar sua glória de uma maneira sobrenatural. E donde há presença de Deus, donde há profeta, homens, mulheres de Deus, tem que ter respeito, porque o que estava arriba de Moisés era poderoso. O que está arriba de sua vida, pastor, é poderoso. Pastor, é poderoso. O que está arriba da vida de servo, de uma serva de Deus, é poderoso. A gente tinha que se colocar de pé e mirar Moisés por la espalda. Escucha, e quando Moisés entrava em el tabernáculo, a coluna de nuvem descendia e se ponia à porta del tabernáculo. Quando Moisés chegava no tabernáculo, o que sucedia? Que a nuvem, aleluia, sai um mistério aí, hein? Tu crê? Quando Moisés chegava ao tabernáculo, Deus barrava para encontrar Moisés. Se tu a partir de hoje fizer um propósito de buscar a Deus por las madrugadas, por la manhã, entrar dentro do tabernáculo, te prepare, que vai ter um encontro sobrenatural e personal com a presença de tu Deus. Eu quero profetizar em tu vida em nome de Jesus. A partir de hoje, se tu buscar a presença do Senhor em la madrugada, por la manhã, por la noite, tu vai ter um encontro personal. Quando tu chegar aí para se quedar de rodilha, a presença de Deus vai barrar, e aleluia, e tu vai se fortalecer, tu vai desfrutar, tu vai se alegrar, regocijar em la presença do Senhor. Necessitamos que a presença de Deus barre. Escucha, a Bíblia diz que descendia e se ponia à porta, e ele, Senhor, falava com Moisés. Ele, Senhor, falava com Moisés. En la oración yo só não puedo hablar. Deus tem que hablar também com nós outros. Clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te coisas grandes e firmes que não lo sabes. Clama, pide, habla com o Senhor. Quita o tabernáculo delante del pueblo afuera. Um tempo de busca de intimidade com Deus. Deus vai barrar e vai falar contigo
Eu profetizo em nome de Jesus esta palavra em tu vida. Deus vai falar contigo. Deus te dará uma resposta em nome de Jesus de Nazaré. Deus te dará uma resposta. Pero tenho que ir ao encontro del Senhor. ¿Sabe por quê? Deus queria que Moisés clamasse por su pueblo. Moisés estava clamando por reconciliação entre Deus e su pueblo. Nós outros, como liderazgo, temos que fazer isto, clamar por reconciliação. Tu que eres madre, padre, tem que clamar por reconciliação por seus filhos, por seus netos, por sua família. É isso que estava fazendo Moisés delante da presença do Senhor. Aleluias. A Bíblia vai dizer que quando o pueblo veía que a coluna de nuvem se detenía em la entrada del tabernáculo, se levantava cada a la entrada de su tenda e adorava. O pueblo respeitava a presença de Deus em la vida de Moisés e tinha que se prostrar, porque a presença de Deus tinha bajado e hablado com su servo. Quando nós outros mirarmos a presença do Senhor, a glória do Senhor, a palavra do Senhor sendo ministrada, temos que prostrar delante de sua presença. Temos que adorar a tu santo nome, porque Deus tem poder para fazer tudo e mais um pouco. Mira que o Senhor falava com Moisés cara a cara, como habla qualquer com seu companheiro. Que intimidade que tinha Moisés, sim ou não? Tu querias ser como Moisés ou como Adão em el princípio de la criação, que Deus falava cara a cara? Que coisa bonita, que interessante. Deus está chamando sua igreja, seus filhos, seus servos, servas, para um encontro, para um tempo de comunhão, um tempo de tu hablar com Deus cara a cara, não só hablar, pero escuchar sua voz. Que quer dizer, pastor, que Deus quer te levar a um tempo novo, Deus quer te levar a uma transição, Deus quer te levar a águas tranquilas, Deus quer te cambiar de nível, Deus quer fazer algo diferente. Eu quero ministrar em nome de Jesus. Se tu está disposto para ter um tempo de comunhão com o Senhor cara a cara, te prepare, que tu vai ter experiência ainda este ano, em nome de Jesus de Nazaré. Um tempo novo de hablar cara a cara, face a face, não? Como Jacob em el valle de Jaboque, não? Sim? Sim? Ao lado com ele, Senhor, cara a cara. Eu creio que há pessoas que têm coragem para falar com Deus aqui ou não? Há pessoas que têm desejo para falar com Deus, sim ou não? Eu tenho certeza que será uma experiência inolvidável que Deus já tem preparado para a tua vida.
Aleluyas. Escúchame. Luego Moisés volvía al acampamento. Pero, Karina, ¿puede hacer un sonido, por favor? ¿Sí? Por favor. Escucha. Luego Moisés volvía al acampamento. ¿Sí o no? ¿Sí? Escucha. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Josué se quedava onde, igreja? Dentro de... Sabe por que Josué se quedava dentro del tabernáculo? Porque Josué contemplava a grandeza e a presença e a glória do Senhor. Escúchame. Deus quer levantar uma geração de jóvenes que ama estar em sua presença. Josué não queria sair del meio del tabernáculo, porque ali sentia a glória del Senhor, a presença del Senhor. Eu quero te dizer algo: se tu conhecer, jovem, a glória de Deus, tu nunca mais vai querer se apartar da presença e da glória del Senhor. Josué estava enamorado da presença do Senhor. Josué estava enamorado de contemplar, de ver a glória, de ver aquilo que Deus fazia com Moisés. O poder que se manifestava quando Moisés ia ao tabernáculo. Isaías, quando Deus ha levantado seu ministério, estava dentro do templo, dentro do tabernáculo. Deus vai te levantar com poder, com glória, em seu determinado tempo para cumprir um ministério, pero tu tens que estar dentro do tabernáculo, dentro da presença do Senhor. Imagínate se Josué não fosse um homem, um jovem enamorado da presença do Senhor. Não poderia ser um sucessor para Moisés. Pero que Deus venha levantar Josué, que se quede em meio del tabernáculo. Aleluias. Amém. E dijo Moisés ao Senhor: mira, tu me disse, saca este pueblo, pero não me has indicado a quem enviarás comigo. Aleluias. Moisés tinha uma tarefa. Moisés tinha uma tarefa de levar este pueblo a donde? A Canaã. Pero Moisés tinha uma preocupação: quem vai comigo hasta Canaã? Temos que ter esta preocupação de quem vai com nós outros, quem está com nós outros em este caminho. Temos que ter este cuidado. Moisés não cambiava a presença de Deus por nada. Moisés não cambiava a presença de Deus por nada. Não cambie a presença de Deus por nada em tu vida. Não cambie a presença do Espírito Santo por el pecado, por el ouro, por la plata. Não cambie a presença de tu Deus por nada. Aleluias. Aleluias. Sem embargo, tu disse:
he conocido por tu nombre, y te has ganado también mi favor. Pues, bien si es verdad, me ha ganado tu favor. Te ruego que me muestre ahora tu camino, para que te conozca y que halle favor delante de ti. Mira que esta gente es tu pueblo. Moisés estava dizendo: Senhor, se tu conoces mesmo mi nombre, escucha, se tu conoces mi nombre, Senhor, se tu está comigo em esta tarefa, este pueblo não é mío, é tuyo. Muéstrame tu favor, muéstrame tu misericórdia. Se tu has hallado graça delante de mim, muestra-me tu misericórdia. Há momentos que temos que se posicionar delante de nossa família. Há momentos que temos que posicionar delante del pueblo. Há momentos que temos que posicionar e pedir para Deus confirmar, nos trazer uma resposta. Se verdadeiramente Deus está com nós outros. Tu tens convicção que o Espírito Santo está contigo? Eu tenho que ter a convicção que Deus vai comigo em este caminho. Tu tens que ter a convicção que Deus está contigo em tu casa, em tu família. Aleluias. E Moisés pide e ruega para que Deus lhe dê favor e muestre o caminho. Pida a Deus favor. Pida a Deus favor. Ruega. Clama ao Senhor. Pide su favor para que mostre o caminho que tu tens que caminhar. Para que não percas tempo caminhando sem propósito, sem rumbo, sem direção. Que Deus te guie tus passos. Que Deus mostre o propósito que tem sobre tu vida, sobre tu casa, tus hijos, tus netos e sobre tu ministério. A partir de hoje eu ministro sobre tu vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que tu pueda contemplar algo diferente, porque os caminhos de Deus são altos. Tu queres conhecer o caminho do Senhor para a tua vida? Havia muitos caminhos para levar a Israel a Canaã, pero Deus sabia o caminho correto. Que Deus te guie em el caminho suyo. Nesta noite, eu profetizo em nome de Jesus de Nazaré. Que Deus te aclare delante de seus olhos. Que Deus coloque paz em seu coração. Que tu estés dentro del caminho que Deus tem traçado para ti. Moisés ha encontrado favor delante del Senhor. E ele, Senhor, lhe dijo: mi presença te acompanhará e te darei descanso. Quando a presença de Deus nos acompanha, eu tenho paz. Eu tenho descanso para tomar a atitude correta. Pero se a presença de Deus não vá comigo, se a presença de Deus não vá contigo, se a presença de Deus não te acompanha tu trabalho, se a presença de Deus não te acompanha em outro país,
Se a presença de Deus não te acompanha em tu ministério, se a presença de Deus não te acompanha na calle, a presença de Deus tem que te acompanhar em todo o sítio, aonde coloca a planta de tus pés, a presença de Deus tem que te acompanhar. Não abra mano da presença do Senhor. Davi ha dicho: quítame tudo, menos o Espírito Santo. Quítame tudo, mas não quite a santa presença de seu Espírito, porque há pessoas que pensam que o Espírito Santo todavia sigue com ele, como Sansão. Escucha, cuidado, a presença de Deus já não estava com Sansão. Não abra mão, aférrate por a presença de Deus. Pida para ver sua glória. Pida para Deus te dar uma experiência sobrenatural. Pida para Deus te dar a resposta que necessita. Pida para Deus te ativar tu ministério, ativar tu vida. Clama por la glória de Deus. Clama por sua presença. Clama por el fuego del Espírito Santo em tu vida, em tu família, em tus hijos. Clama e responder-te-ei. Clama para que Deus avive o dom que há em ti. É tempo de falar com Deus cara a cara. É tempo de conhecer a grandeza de lo Deus que está servindo. Não se contente com isso que ha visto. Eu profetizo que Deus quer ter um encontro em el tabernáculo sobrenatural contigo. Eu profetizo que é tempo de experiência nova. Ha tenido experiências buenas, sim. Me alegro muito, pero Deus está descendo através de tu palavra. É tempo de experiência nova. É tempo de sair del meio del pueblo e colocar o tabernáculo acerca del monte. E ali terás um encontro cara a cara com Deus, em nome de Jesus. Quando a presença de Deus está com nós outros, temos que descanso. Eu não me quedo agobiado, fadigado. Quando a presença de Deus está nos acompanhando, eu não me quedo confuso. Eu tenho paz, eu tenho segurança. Receba descanso dele, Senhor. Deus te alumbrará tus olhos e vai lhe dar a direção correta. A presença de Deus te dará descanso, te dará paz. Vai ter um sonho bendecido na presença dele, Senhor. Amém. Ele 15. Moisés respondeu: se tu presença não há de acompanhar-nos, não nos saque de aqui. Às vezes eu tenho uma palavra para ir para outro país. Um exemplo, para Londres. Pero em Londres eu vou ganhar bastante dinheiro em libra, não? Libra é pesada. Sim ou não? Sim. Pero Deus te vai falar primeiramente contigo. Sim? Depois Deus vai utilizar um servo, uma serva ou um profeta, uma profetisa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, para te confirmar coisas ocultas que só tu e Deus conhecem.
el código. Pero, si el Señor habla, yo voy a enviar mi ángel contigo. Es bueno, pero Moisés ha dicho, si tu presencia não vá comigo, não me saques de aqui. Aleluias. Tu puedes dizer isto para Deus: se tu presença não vai comigo, não me saques de aqui. Se Deus não vai contigo, não toma nenhuma direção precipitada. Aleluia. Não haga nenhum câmbio sem a direção e sem a presença do Senhor. Espere, porque Deus vai te dar a resposta. Se tu presença não vá comigo, não acompanhamos, não nos saque de aqui. Aleluias. Aleluias. A Bíblia diz que entre todos os pueblos estão em la tierra, apartado de todos os pueblos que estão sobre la tierra. Também harei isto que has dicho, por quanto te has ganado mi favor, e te he conocido tu nombre. Respondió el Señor a Moisés. Entonces dijo Moisés: te ruego que me mostre tu gloria. Escucha, Moisés ha ganado el favor del Señor. Dios conocía el nombre de Moisés, pero Moisés tenía otro posicionamiento. Si tú conoces mi nombre, si yo he ganado favor delante de ti, Señor, yo ruego para ver su gloria. Ponga sobre tus pés. Aleluias. Aleluias. Eu faço uma invitação, venga aqui adelante. Na igreja, venga que vamos orar.